Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nos últimos 2 domingos, nós pregamos e falamos sobre essas 3 parábolas que o Senhor deixou para nós em Lucas capítulo 15. Mas tem algumas lições que nós tiramos daí. Primeiro, Jesus estava numa grande sala de aula. Amém, queridos? Jesus estava com um grupo que ele mesmo estava discipulando. Quem eram essas pessoas que sentaram além dos discípulos para assistir essa aula? Jesus estava ensinando os discípulos, mas tinha 2 turmas que estavam lá para aprender também. Quem era? Os pecadores e os fariseus. Muito bem, Caleb, pecadores e fariseus. Esses 2 estavam lá sentados, querendo saber o que Jesus ia fazer. E Jesus aproveita todas as oportunidades, e nessa oportunidade ele estava aproveitando também para ensinar. Se você voltar no capítulo 14, Jesus estava ensinando os seus discípulos, amém? E de igual forma, Jesus está nos ensinando também com essas parábolas. Parábolas é o que? É algo que o Senhor pegou no contexto do dia a dia deles, fez um paralelo daquilo que ele podia falar e trouxe para que eles pudessem entender. Amém, queridos? Amém até aí? Nessa parábola, a primeira parábola que Jesus fala é da ovelha perdida. E nós fizemos ao contrário, nós começamos por a dracma perdida, depois nós fomos para o filho pródigo, e hoje nós vamos falar sobre a ovelha perdida. Vamos voltar ao início. É bom a gente sempre lembrar que o pastor mencionou aqui semana passada: em todas as 3 houve festa no céu. Os céus se alegraram, Deus se alegrou, o coração de Deus se alegrou e houve festa. Por isso que nós somos um povo festeiro, gostamos de uma festa. Por isso nós, esses dias, tivemos aniversário do Caleb, tivemos aniversário do Diego, aniversário hoje da irmã Cida e do irmão Alencar. Oi? Da Cida foi ontem, e do irmão Alencar. Amém? Em todas elas teve festa, não teve? Todas elas. Nós somos um povo festeiros, porque o nosso Deus gosta de festa, nosso Deus gosta de alegria. Por isso eu não posso estar o que? Borocochô. Posso estar assim? Eu não sei se eu sei fazer cara feia mais do que eu já tenho, mas estou tentando. Eu preciso ter uma cara alegre, preciso ser alegre, mas o pau está quebrando, irmão Paulo, está tudo desmoronando, mas eu estou alegre. Sabe por quê? Porque o meu Deus é alegre, e embora eu não possa entender nada que está acontecendo. Sabe aquele garoto antigo, um gordinho que fala: eu não entendi nada? É a gente. As coisas estão acontecendo, você dá risada e fala assim: não entendi nada, mas Deus está fazendo. Amém, queridos? Amém? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar com vocês sobre algumas curiosidades. Vai ser uma palavra bem rápida para não cansá-los, mas necessário para o seu coração. Algumas curiosidades que eu fui buscar para que a gente possa entender a relação do pastor com ovelha. Lembrando que o nosso Deus diz que Ele é o bom pastor. Amém? Ele faz uma comparação do pastor de ovelha a Ele mesmo, e faz comparação da ovelha à sua ovelha. Amém, queridos? E aí tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro que eu quero falar é sobre a própria ovelha. A ovelha, como a Bíblia mesmo nos fala, ouve a voz do seu pastor. Ovelha tem um problema muito sério. Ela não é tão burra quanto alguém fala, mas ela guarda a fisionomia e a voz do seu líder. Isso é normal para uma ovelha. Mas tem ovelhinhas, tem ovelhas e ovelhinhas. E o pastor tem um cajado. Quem lembra do cajado?
tem uma volta. Alguém sabe por que serve aquele cajado? Como que funciona? O próprio Jesus faz uma comparação muito interessante, porque nos chama como ovelha. Aquela voltinha é para buscar algumas ovelhinhas que saem fora do rebanho. Sabe, aqui graças a Deus nós não temos isso, mas na igreja dos outros, não na terceira, na igreja dos outros, aí fora, talvez lá em Nepomuceno, lá na primeira, tem umas ovelhinhas que costumam querer sair fora. E aí o que o pastor tem que fazer? Ele vira o seu cajado naquela voltinha, vai lá no pescocinho do indivíduo e dá aquela puxada. Aquela puxadinha abençoada, né, pastor Gilberto? Aquela que você dá um pum, sabe pegar aqui, daquela, que ele dá, e traz ele para o lugar de novo. E se ele continuar insistindo, a gente dá uma apertadinha, ficar com a goela para o lado de fora. Mas qual é o papel do pastor? Trazer a ovelha para o rebanho novamente. Esse era a voltinha. Mas tem uma outra ponta. Tem uma outra ponta do cajado, que tinha até a história fala lá que tinha um fincozinho até na ponta dela. Você sabe para que serve o outro lado? Quando você tem uma ovelha que mesmo quando você puxa ela, ela insiste ainda em sair fora, em se afastar, desobediente, se afasta do rebanho, o pastor é obrigado a fazer o quê, queridos? Quebrar as pernas dela. Aí você ficou pensando, é melhor que você só seja puxado, porque se você insistir, o pastor faz o quê? Vai lá e pum, quebra as suas pernas. E por que quebra as pernas? Aí eu fiquei maravilhado, como que o Senhor é bom, como que Ele cuida, sabe quando a gente orou aqui, que quando você estava viajando, você não viu, mas Deus estava cuidando de você, até quando Jesus quebra a perna, a sua perna, a minha perna, é amor. Nós estávamos falando hoje isso na escola bíblica dominical, a correção faz parte do amor. Quando você não corrige é porque você não ama. Eu sou hoje um Isaac melhor porque minha esposa me fez um marido melhor, porque ela reclamou muito de mim, e aí eu tive que melhorar, mas ela também, eu também falei muito para ela, e ela teve que melhorar como esposa, porque nós nos amamos, precisamos apontar para que possamos crescer. E por que quebrava-se a perna? Sabe por que quebrava a perna? Porque aquela ovelha já tinha sido corrigido várias vezes puxando, mas ela continuou desobedecendo. E aí sabe o que acontecia? O pastor ia lá e quebrava a perna dela, Caleb, e ela ficava sem poder andar. E o que ela passava a acontecer dela? Ela passava a ter dependência total do pastor. O pastor ia para algum lugar, tinha que colocar ela debaixo no seu colo ou nos seus ombros, e tinha que carregar aquela ovelhinha. Carregava aquela ovelhinha por quê? Porque ela não conseguia andar, ela tinha que carregar. E ao mesmo tempo, quando ele carregava essa ovelhinha, ela tinha fome, ele tinha que levar para o pasto. Ela queria beber água, ele tinha que levar para beber água. Ele ia se mudar de local com as ovelhas, tinha que carregar a ovelhinha. E isso fazia o que acontecia, o quê? Que aquela ovelha passava a entender quem era o seu pastor. Aquela ovelhinha passava a ter relacionamento com o seu pastor. E com o tempo, com o tratar, ela ia o quê? Melhorar. Quando ela melhorava, ela nunca mais saía de perto do seu pastor. Interessante, não é? Às vezes a gente reclama que o Senhor nos quebre as pernas em algumas áreas. E a minha oração hoje é que quebre mesmo. Minha oração é que quebre. Porque se você quebrar as pernas, jamais você vai se afastar. E se você quebrou a perna, é porque o bom pastor está cuidando de você. Se você está com a perna quebrada, é porque ele está com você no seu colo. Não é interessante? E quando você sarar, irmã Dudu, jamais você vai se afastar. Já viu aquele crente que sai da presença do Senhor, mas leva-lhe uma pancada, que quando ele volta mais crente do que nunca? Quem já viu isso? O cara volta, não sai de dentro da igreja mais.
As pernas dele foi quebrado, foi as duas, para que ele entendesse quem era o Senhor da vida dele. Amém, queridos? Mas aí tem uma outra curiosidade, o aprisco. Quando a gente fala sobre o aprisco, nós entendemos que é um cercadinho, que tem um portãozinho ali, e as ovelhas ficam ali, e fica, é Ana, né? É Ana? Maria Fernanda, eu chamei você de Ana, mas Maria Fernanda. E aí chega aquele bezerrinho lá, chega aquela ovelhinha lá e fica bé toda a vida lá. E é assim que a gente pensa que é, só que também não é. O aprisco, na verdade, era uma gruta, era uma caverna, onde só tinha uma entrada, e ali vivia o pastor, a sua família e também as ovelhas, eram divididas ali, por isso que não podia ter tantas ovelhas assim. As ovelhas que precisavam de um cuidado melhor, estavam ali próximo do pastor, e nesse aprisco só tem uma entrada. E por que o Senhor fala que Ele é o bom pastor? Porque o pastor, à noite, ele deitava na porta, na entrada desse aprisco, para proteger as tuas ovelhas de predadores. Olha que interessante. Por isso que o próprio Senhor fala assim: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Assim como Ele deu, Ele também dá um exemplo como que deve ser. Amém, queridos? Ficou bem entendido o que é a ovelha, o que é o pastor? E agora sim a gente pode ler o texto. Lucas capítulo 1, até o 7. Lucas capítulo 15, verso 1 ao 7. Vamos ler, querido? Fique sobre seus pés. E aconteceu... Vamos começar de novo. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. 3. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual entre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a sobre os ombros cheios de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. 7. E eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que é viva, eficaz, Pai, que penetra nossa alma. Continua falando aos nossos corações, Pai, ouvindo sobre os Teus filhos, no meu coração, no coração da Tua igreja, Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lendo agora esse texto, você consegue entender mais fácil, não conseguiu? Quando você leu agora, não parece que deu uma clareada? Ué, agora eu entendi o porquê que esse texto fala. Jesus estava ensinando lá os seus. E é interessante que ele começa falando sobre de 100 para 1. Depois ele fala de 10 para 1. Depois ele fala de 1 para 1. Quem é matemático está fazendo as contas, né? De 100 ele está falando de 1%. Depois ele está falando de 10%. E depois ele está falando de 50%.
Gradativamente ele foi trazendo as parábolas e aumentando. Por isso que quando eu falei no filho pródigo, eu falei assim, se eu pudesse parafrasear o que está escrito ali, o pródigo ali na verdade é o próprio Jesus, porque ele esbanja um amor que a gente não entende, que você não entende, que eu não entendo. Ele esbanja amor nisso. Não importa se é uma pequenina ovelha que fugiu. E agora você vai entender mais uma situação dessas 3 parábolas. Da dracma perdida, ela perdeu o seu maior bem dentro de casa. No filho pródigo, ele se afastou do pai para conhecer o mundo, mas a ovelha perdida, ela se afastou do rebanho e se perdeu. Depois de toda a ilustração que eu dei no início, você agora peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente, para você começar a entender. Esses fariseus, esses pecadores, começaram a observar ao próprio Jesus o que ele iria fazer, o que ele ia falar a respeito de tudo aquilo que ele... Lembra quando Jesus entra, e aí desce um paralítico, e ele fala assim, os seus pecados são perdoados? E aí, da mesma forma, outros que estavam dentro da casa, falam assim, mas quem é este? Que autoridade ele fala isso? E o próprio Jesus fala assim, conhece o meu coração e conhece o seu coração, e fala assim, mas o que você acha que é melhor? Você acha que é mais difícil mandar ele levantar? Então que assim seja, levanta, toma a sua cama e vaza. Vai e troca essa cama. Jesus o nosso Deus é um Deus que sonda e conhece o nosso coração. Quando aquela turma está sentada ali, automaticamente Deus está vendo os fariseus e fala assim, olha, esse aí é comelão, ele senta com esse pessoal aí, come, se ele pelo menos soubesse quem é. Só que Jesus está falando assim, olha, eu sei quem é, e também sei quem é você que está sentado aí. E Jesus começa a ensinar. É fato que aí, de novo, não é na terceira, é nas igrejas dos outros que acontece, na nossa não. Quando uma pessoa volta, jamais a gente vai falar assim, aí agora volta aí todo arrependido, foi para o mundo, se arrebentou todo, aprontou tudo que tinha que aprontar, agora vem com carinha de santo para a igreja de novo. Glória a Deus, que a nossa igreja o recebe com júbilo, com alegria, assim como o próprio mestre nos ensinou. Ele vai, aqui a ovelha nem veio, ele foi ao encontro da ovelha, colocou no seu ombro e o trouxe com alegria, com júbilo. E o que o Senhor está nos ensinando hoje, queridos? Sabe aquela pessoa que eu falei para você convidar para vir quarta-feira? Quando ela vir, você vai trazer com júbilo, com alegria, porque Deus nos ensinou assim. Nós temos um olhar diferente, não é assim? A gente quer apontar os erros que a pessoa fez. Eu acho que Jesus podia ter chegado nessa ovelha e ter dado um sermão. Ovelha sem vergonha, você deve ser a Dolly. Eu vou lá, te busco, eu fiz de tudo, mas foi só eu piscar os olhos, você fugiu. Você correu e se perdeu. A dracma perdida, ela correu atrás e buscou achar na casa dela. O filho foi embora e se arrependeu e voltou para a casa do pai, mas a ovelha ficou perdida e Deus foi encontrar com ela. 3 histórias totalmente diferentes. Sabe por que Deus traz histórias diferentes? Para que você possa imaginar. Não tem pessoas que se percam e que não está no coração de Deus, que Ele possa buscá-lo de novo, mas Deus conta comigo e conta com você. Deus conta com você, Deus conta comigo. Nós sabemos que os próprios anjos, se pudessem, fariam o seu papel, mas eles não podem. Deus confiou esse papel a você. Vamos para o texto. Deixa eu aumentar aqui. Este saúde se mistura, pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com eles, diziam os fariseus.
desqualificados. Sabe quem é desqualificados? Somos nós. Você não é qualificado, eu não sou qualificado, mas quando o Senhor Jesus entregou-se na cruz para morrer por nós, nós nos qualificamos. Os fariseus e os pecadores estavam olhando pessoas desqualificadas, mas não via que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eles não entendiam isso, eles só viam os seus pecados, eles só viam o que você tinha feito ou estava fazendo, que não agradava ao Pai, mas o Pai via que você podia voltar ao aprisco novamente. No versículo 3, e assim que encontrou, colocou-se por sobre os ombros cheio de júbilo. O Senhor não é o Senhor que te acusa. No filho pródigo, ele volta querendo ser apenas um jornaleiro, querendo cuidar da fazenda do pai. O pai nem deu chance para que ele pudesse falar alguma coisa. Lembra disso? O pai automaticamente abraçou, beijou e mandou fazer uma festa para o filho. Pobre do pastor, pobre da igreja, que quando alguém tenta voltar para a casa do Senhor, que ele entra por essas portas, por essas não, porque nós não somos assim, e que ele fala, eu quero voltar, você faz um questionário para ele, por quê, para quê, como, o que vai acontecer? Deus é Deus. O próprio Deus não fez isso. O pastor, esse pastor aqui ensina sempre para a gente aqui, não sou eu, não é você que separa joio de trigo, o joio e o trigo crescem junto, mas é Deus que vai separar no grande dia. Eu não posso olhar o seu coração como joio, eu não posso olhar o seu coração como trigo, eu não posso saber se você é ovelha, e também não sei se você é bode, mas Deus sabe separar um do outro, e fará, eu não tenho essa autoridade, de quando alguém voltar por essas portas, eu tenho um questionário, pastor, quem você é? O próprio Deus estava ensinando que Ele o amou, abraçou, e acolheu. Na ovelha perdida ele podia fazer a mesma coisa, ele podia ter encontrado e falar assim, que trabalho você me deu. Outros textos falam que ele teve que subir monte, descer monte, enfrentar temporais, enfrentar barreiras para encontrar aquela ovelhinha, mas o encontrou porque ela estava perdida. Agora, perdida é diferente do filho pródigo. O filho pródigo fez o quê? Ele decidiu ir embora. Não é isso, Joel? O filho pródigo decidiu ir embora. A mulher com a dracma descuidou e perdeu a sua dracma. E esse simplesmente se perdeu. Quantos de nós às vezes nos perdemos? Às vezes a gente se perde, queridos. É fácil você olhar o coleguinha. A Joana que deu aula aqui, a irmã Cláudia, não sei se tem outros professores aqui, a gente sempre fala, cuida do seu e deixa o coleguinha que ele cuida dele. A irmã Renilda também, né? É fácil eu olhar para um e olhar para o outro, mas eu e você perdemos a rota de vez e sempre. Bom que nós sabemos que o nosso pastor é um bom pastor e cuida das suas ovelhas. Quantas vezes você estava perdido, sem saber o que fazer, mas você sentiu uma brisa suave, te abraçando, te acolhendo, colocando nos ombros e voltando para o aprisco. É diferente de você ter quebrado as pernas da ovelhinha. Estão fazendo link? É diferente.
Ovelhas desobedientes, o pai quebra as pernas. Ovelhas perdidas, o pai vai buscar. Quando você perde o teu talento, você precisa ter óleo, azeite, a botija precisa acender, precisa ter o Espírito Santo de Deus, entendimento, para que você possa varrer toda a tua casa, tirar tudo que não presta, para que você possa encontrar novamente aquilo que o Senhor te deu. O filho pródigo achou que na casa do pai já não servia para ele, e ele quis sair pelo mundo para conhecer o mundo, e lá ele descobriu que a casa do pai ele não passava fome, e ele teve vontade de voltar mesmo para ser um trabalhador. Mas a ovelhinha perdida, que somos nós, isso acontece sempre. Quando o pai volta com essa ovelha, ele celebra uma festa, e há festa nos céus, há festa nos céus. E por que às vezes a gente se perde? Por que a gente se perde? E aí eu quero falar a última curiosidade sobre ovelhas. Sabe quando o pai fala assim, a própria Bíblia fala, que ele unge a sua cabeça com óleo? Por que fala sobre ungir a cabeça com óleo? Porque tinha moscas no ouvido das ovelhas, e quando a ovelha ela não tem uma visão boa, ela tem uma audição boa. Quem está entendendo? Você pode não ter uma visão boa, a gente não consegue enxergar tão bem, mas nós precisamos ter os nossos ouvidos ungidos para ouvir a voz do bom pastor. Então, quando essas ovelhas tinham o ouvido cheio de moscas, o que acontecia? Ele não ouvia a voz do seu pastor. E quando isso acontece, é bem provável que aconteça o que com você? Que a gente se perca. Amém, queridos? Que a gente se perca. Nós não podemos perder a direção, nós não podemos perder o contato com o Pai. O tratamento de Deus faz com que você não se perca. O pastor já se perdeu? Um monte de vezes. Eu acabei de orar aqui com a minha esposa, que Deus me deu ouvidos para ouvir a sua voz, entendimento para entender o que Ele coloca à minha frente. Não é fácil para nós, pastores, e que não somos o bom pastor. Tem gente que brinca assim com o pastor, mas o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, quem sou eu? Dou nem pelo meu filho, nem pela minha esposa. O bom pastor da vida pelas suas ovelhas é Deus. Eu só sou uma pequena cópia mal feita, bem complicadinho. Tento cuidar da noiva de Cristo, que são vocês. Ore pelos seus pastores, ore pelo pastor Gilberto, ore pelo pastor Isaac, ore pelo pastor Antônio Carlos, ore pelos seus pastores. Tem algumas vezes que nós precisamos puxar vocês pela uma ponta, puxar mais a outra, nós precisamos quebrar as pernas. Entenda que é tratamento de Deus e cuidado do pastor com a sua vida. Entenda que quando você está se afastando, nós precisamos puxar e passar óleo sobre a sua cabeça. Entenda que você precisa aprender a ouvir a voz e os aconselhamentos do seu pastor terreno, porque a própria Bíblia fala que se você não escuta o seu irmão, o seu líder, ou o seu irmão que está do lado, se você não o respeita, como amar a Deus? O irmão Francisco trouxe hoje, os 10 mandamentos começam assim, relacionamento direto com Deus, mas na horizontal tem o tratamento com o seu irmão. E se você não ama o seu irmão, se você não está debaixo de uma direção, quanto mais a Deus. E aí agora eu falo para você, terceira,
Vai ter momentos que o pastor vai precisar te puxar, e puxar às vezes com força, porque o entendimento e a vontade da nossa carne é se afastar da presença de Deus, é se afastar das coisas de Deus, é fazer coisa que não agrada ao Senhor. É preciso que a gente puxe, mas vai ter momento que o pastor vai precisar quebrar as pernas mesmo, e te carregar no colo, não é, Júnior? Tem momentos que a gente precisa disso, e tem momento que o Senhor vai abençoar, que nós vamos derramar óleo sobre a sua cabeça, porque você não está mais ouvindo a voz do seu pastor, Deus. Amém, igreja? Correção é amor. Quando você corrige, é porque você ama. Quando você corrige o seu filho, é porque você ama. Não é isso, Deus? Correção é amor. Certo, Diego? Quando você corrige, é porque está amando. Amém? Curve a sua cabeça, queridos. Vamos orar ao Senhor. Na verdade, eu quero pedir que você fale com o Papai do Céu mais uma vez. Agora que você entendeu o que é um aprisco, o que é a ovelha, o que é o pastor, agora que você entendeu as 3 parábolas, nenhuma só, não importa se você é a ovelha que se perdeu, não importa que você tenha perdido o seu talento dentro de casa, se perdeu dentro de você mesmo, como a gente pregou aqui, não importa se você quis se afastar como o filho pródigo, importa que haja arrependimento. O arrependimento nos traz de volta ao braço do Pai. Se o Pai olhar para dentro desse templo hoje e contemplar no seu coração arrependimento, haverá festa no céu. Agradecimento, arrependimento é o que nós precisamos. Nós necessitamos, é aquilo que o meu coração precisa, é aquilo que o seu coração precisa, nós precisamos disso, você precisa disso, a igreja precisa disso, o corpo de Cristo precisa disso.